Graça e paz, irmãos. É motivo de muita alegria, de muita honra poder estar aqui essa noite, no mês de agosto, participando com a juventude, da igreja, e dizer aos irmãos que é com muito temor que a gente está aqui. A gente fica muito preocupado, com relação à doutrina, com relação à palavra. Mas eu vou pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 12 a 16. E aproveitando, antes da leitura, no versículo 10, Paulo fala para nós o seguinte: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos um Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Amém, irmãos? Vamos ler? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Pode voltar para o 12, Mateus, por favor, versículo 12. Queridos, Paulo e Timóteo são companheiros de ministério. No livro de Atos encontramos Paulo chamando Timóteo para ser o seu discípulo bem próximo, principalmente após a divergência, entre Paulo e Barnabé. Outrora grandes amigos durante a carreira missionária, e eles tiveram essa divergência e precisaram se separar. Paulo inicia então uma segunda viagem missionária e traz consigo um jovem, o jovem Timóteo. No decorrer da viagem, Timóteo, filho de uma mãe judia, cujos ensinamentos estavam no Antigo Testamento, e um pai gentio, Por essa razão, outrora, Timóteo não havia sido circuncidado. E do percorrer da viagem, Paulo então circuncida Timóteo. Paulo passa a investir na vida de Timóteo e com isso teve alguns privilégios de Timóteo, ou seja, aprender de perto com um grande homem. Nós aqui temos um tutor, que é o nosso pastor, e nós estamos aprendendo essa caminhada com seus ensinamentos, guiados pelo Espírito Santo. É um homem de Deus. Timóteo é a mesma coisa. Em alguns momentos da sua vida, com certeza, você teve ou terá ainda uma pessoa que você admira, que você aprende com essa pessoa. E ainda mais quando há uma convivência, quando há uma afinidade, parece que fica mais fácil de entender, de aprender.
Eu, sendo ovelha de um pastor, graças a Deus eu tive um aconselhamento divino de estudar teologia, sabe? E no fim, eu ainda convalidei, né, o seminário e bacharelado, louvado seja Deus, né? Agradeço a esse tutor que me ensinou e me orientou. Timóteo teve o mesmo privilégio no sentido de ter esse tutor. O apóstolo, né? Suas escrituras vinham direto de Deus, usados pelo Espírito Santo, orientava Timóteo, né? Só para você ter uma ideia, meu irmão, no tempo de Timóteo, o povo de Éfeso era conhecido por sua diversidade cultural e religiosa. Imagina um jovem percebendo isso, novo do ministério, né, com a forte presença do culto, né, a Diana, né, aos romanos, Diana dos romanos, e uma comunidade judaica significativa. A cidade era importante, centro comercial e religioso, com uma população cosmopolita. Éfeso era uma cidade movimentada, um ponto de encontro de várias culturas e rotas comerciais. O culto era Diana, né, conforme já foi dito, era central em Éfeso, com um templo grandioso, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Havia uma considerável comunidade judaica em Éfeso que, no entanto, se mantinha separado do culto pagão, o que gerava tensão na população não judaica. Éfeso também era um centro de cultura e filosofia, com escolas, teatros e biblioteca. Éfeso estava sob o domínio romano, o que trazia consigo a influência da cultura romana. Havia desafios morais. Apesar da riqueza e importância de Éfeso, Éfeso enfrentava problemas de moralidade, com relatos de violência, promiscuidade e corrupção, além da perseguição aos cristãos. Imagine você, um jovem, passando por tudo isso, vendo essa situação. Mas Paulo começou a perceber que Timóteo fraquejava, porque era muita informação para ele, e nessa época, ele, por ser jovem, naquela época judaica, né, do judaísmo, considerava a juventude entre 30 a 40 anos, era jovem. Hoje eu não sei como é que está, eu estou com 63 e eu não posso falar se eu sou jovem ainda, né? Mas havia essa distinção de 30 a 40 anos, a pessoa era considerada como jovem. Quando nós percebemos um desafio, podem surgir problemas, né? Dificuldades, e corremos o risco de sucumbir diante das lutas. Timóteo estava assim. E ele fala, Paulo avisa Timóteo, no versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém deve te avaliar pela sua idade. Ninguém tem o direito de avaliar qualquer um por sua idade. Já foi dito aqui hoje, não é pela idade, mas sim pela qualidade do que você tem aprendido, do que você tem ouvido, né? Da forma como você tem aprendido e da forma que você coloca em prática isso, né? Existem pessoas que não têm idade, mas têm maturidade, e tem pessoas que têm maturidade, mas não têm a experiência e a qualidade que muitos crentes têm, né? Tinha alguns empecilhos na sua jornada, na jornada de Timóteo. O primeiro deles, a mocidade. As pessoas consideravam Timóteo muito novo, não tinha experiência. Como acreditar? Como seguir um jovem, né? Um pastor novo, não é isso? Então ele era questionado sobre isso. Alguns questionavam essa liderança, né? Como Paulo iria encorajar esse jovem? Como que Paulo se comportou durante esse momento de Timóteo, mesmo à distância até,
né? E a mesma coisa a gente pode perguntar para nós hoje: como podemos impactar nossa geração? Como nós podemos inserir o Evangelho numa geração perversa, numa geração que muitas das vezes não quer saber nada de Deus, só procuram Deus na hora do problema, na hora da dor, na hora da perda? E a pergunta está ali. Vamos repetir? Grandes expectativas durante a nossa caminhada, né? Nós somos inseridos em diversos desafios nessa vida. E como é que nós podemos ser alguém que marca o nosso tempo, que marca a nossa época, que faz a diferença? Paulo fala para nós aqui, ó: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o quê? É a primeira lição que a gente aprende: exemplo. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ter autoridade naquilo que aprendemos, né? Nós temos que ter discernimento. A minha conduta é importante, né? Paulo adverte contra o desprezo à juventude, em primeiro lugar, incentivando a se tornar o quê? Exemplo, modelo, padrão. Nós temos que ser modelo, padrão, exemplo para outros. Como podemos falar se não vivemos? Como podemos cobrar algo de alguém se não, assim não fazemos? Mesma coisa no Evangelho. Ser exemplo. E a primeira coisa que ele fala para nós aqui no Evangelho, meu querido: ser exemplo a quem? Exemplo para os fiéis. Para os fiéis. Você é fiel. Você é fiel. O líder tem que ser o exemplo para você. É de onde você tira o suporte. É para onde você tenta imitá-lo em algumas situações da vida, né? Fortalecer a sua fé. E aqui, querido, ele fala outra coisa para nós: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Em que? Na palavra. E aqui, querido, é algo interessante. Quando a gente fala em palavra, você está pensando que é a palavra de Deus? Não. É na expressão, é na comunicação. É um dom de Deus que nós temos. Falar. Saber se comunicar com as pessoas. Saber falar algo para as pessoas que não machuque, que não maltrate, que não fere, mas sim que exorta, que exalta, que ensina. É essa palavra que ele está falando para que nós possamos utilizar para os fiéis da igreja. Porque aquilo que eu falo muitas das vezes, irmão, pode machucar, pode ferir e pode afastar a ovelha do Senhor. E quem pagará o preço por isso? Quem? A questão, nós temos que expressar coisas, expressar bem expresso, controlar a língua, sabe? No conteúdo, tomar cuidado, zelo com o que está falando. É essa palavra que Paulo está falando a Timóteo. Cuidado com o que você fala. Cuidado como eu falo, né? Controlar sempre a língua. Nós temos que transmitir graça pela transformação do Evangelho de Cristo. Essa transformação molda, diferencia o meu jeito de falar. Você e eu somos convertidos em Cristo Jesus. A nossa força está num Deus, e esse Deus é o Senhor, que está no céu e na terra. O nosso falar, muitas das vezes, vai ajudar, vai colaborar para aquele que precisa ouvir a palavra. E a forma como você dirige a palavra, a forma como você expõe essa palavra, cativa. Tem muitas das vezes que a gente ouve pregações que o pastor está falando,
Mas ele não está falando, ele está batendo. A intenção do Evangelho não é bater em ninguém. A intenção do Evangelho de Cristo é salvar o pecador. Não é jogar na lama. Não é aquilo que eu vou falar que vai prejudicar. Eu não posso fazer isso. O pregador, o líder, o pastor não pode fazer isso. Porque a intenção é de salvar as pessoas. É o rebanho que ele está cuidando. E são pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, pessoas que têm coração, seja lá qual momento que ele esteja vivendo na vida, a palavra que você libera para ele tem que ser uma palavra que cativa aquele coração. É uma palavra que vem ajudar, é uma palavra que vem colaborar, de maneira tal que haja transformação. A maneira como eu falo. Continuando, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Trato aqui é procedimento. Trato aqui são atos. Fortalece buscando ser íntegro, né? Honesto em todas as suas ações. Vivemos no que cremos. Nós vivemos no que cremos. Ou seja, corresponde ao nosso comportamento. Seja imitador de Cristo. Paulo está falando para Timóteo. O seu comportamento, as suas atitudes tem que ser exemplo. O meu comportamento, as minhas atitudes tem que ser exemplo. Como pode eu fugir disso? Viver uma coisa dentro da igreja e lá fora outra? Não posso. Não podemos, você não pode, ninguém cristão, nenhum crente pode. Como ser o exemplo de algo que eu não vivo? Me faço entender? Amém? É isso, queridos. Então essa carta, essa epístola, escrita por Paulo a Timóteo, é uma palavra que vem não só exortar Timóteo, mas vem confrontar, que muitas das vezes nos fraquejamos. Esquecemos. Hoje pela escola bíblica dominical eu disse e vou repetir, crente não é super-homem. Crente não é super-homem, porque até o super-homem sucumbe. Como? Com uma criptonita. Mas nós não somos super-homens, nós somos o quê? Pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É essa a diferença, né? Então, querido, a nossa conduta diária, ela tem que buscar sempre a integridade do Evangelho, para que nós possamos ser honestos em ações firmes. As nossas ações dependem da minha conduta. Ser para poder. Ser cristão para poder exercer o Evangelho de Cristo. Aprender a ser cristão cada dia, a gente tem que melhorar esse comportamento, essa conduta, essa atitude que muitas das vezes vem lá de trás, que o inimigo quer isso. O inimigo já foi cantado aqui hoje. O inimigo tenta de todas as formas nos envergonhar, não é isso? Mas cai por terra isso. Vem que o Espírito Santo vem e renova o nosso ser. Quando nós abrimos o nosso coração e clamamos, Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele sentimento ruim que eu levo, que eu carrego, que eu fiz, ou algo que eu falei, quando há um arrependimento verdadeiro, que Cristo, o Senhor reconhece, né? Ele esquadrinha o nosso coração, e automaticamente, na verdade da sua oração, algo acontece. O Senhor vem e abençoa. E muda a nossa forma de pensar, os nossos atos. Outra coisa que ele fala na palavra: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Não, já disse, perdão. No trato, já falei, né? Mas agora é na caridade, ou seja, no amor. Está lá, no amor. O que é isso, querido? É demonstrar um amor genuíno e sacrificial pelos outros. Nós, meus queridos, somos abnegados sobre o outro. Nós não vivemos para nós, nós vivemos para o outro.
A nossa empatia não está por mim mesmo. Eu não tenho que ter pena de mim, mas eu tenho que ter a misericórdia, sabe? Eu tenho que ter o amor pelo outro, visando sempre ajudar, colaborar, amar o próximo. É essa a função do Evangelho. Buscar o reino dos céus e amar o nosso próximo. Então, Paulo exorta Tiago, sabe, está sempre orientando Timóteo nesse sentido. Não desprezes o dom, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém tem o direito de mexer em você. Por quê? Porque tu é cristão. E sendo exemplo da sua vida para os fiéis da igreja, você está lá, na palavra, no trato, no amor. Ou seja, amar a Deus. Se eu amo a Deus e não amo meu próximo, eu sou mentiroso. Se eu amo a Deus e não amo o próximo, eu sou mentiroso. Nós temos que sacrificar algumas coisas a favor do outro. Abrir mão de detalhes da minha vida a favor do outro. Um exemplo, missões. Um exemplo, uma ajuda, uma lista que passa. Nós temos que abrir mão de algo que nós temos para favorecer o outro. Não é só guardar para mim, até o Evangelho. O ID do Senhor é assim. Nós aprendemos, mas temos que colocar em prática. É para o outro. Você não pode absorver todas as coisas para você, mas sim para o outro. Dividir, compartilhar. Outra que nós aprendemos ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo no Espírito. Espírito, querido. O teu Espírito. Como que está o teu Espírito? Para pensar. Você está no momento aflito, você está no momento de dúvida, você está no momento de paz, você está no momento de luta. O teu Espírito, né? Você tem que estar firme. O Espírito Santo tem que habitar na tua vida. O Espírito Santo tem que habitar na sua vida. Repita comigo: o Espírito habita em mim. Amém. É esse Espírito Santo que cuida, que zela, que move em você. É Ele que vai te dar o discernimento, é Ele que vai te dar o amor, é Ele que vai te ensinar o trato, o procedimento, e é Ele que vai mover a sua fé. Ou seja, e aqui eu volto, né? Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé. Ou seja, é um testemunho de confiança em Deus e em seus ensinamentos. Você tem que ser exemplo nisso. Eu tenho que ser exemplo disso. Eu não posso, ou seja, eu tenho que ter um padrão, né? Eu tenho que ter um padrão de conhecimento sobre isso. Eu tenho que conhecer bem, eu tenho que estar vivenciando, eu tenho que estar com a minha fé firmada para que eu possa ser exemplo. Outra coisa, o conteúdo, né? O conteúdo do que sentimos torna-se forte, torna-se capaz para fazer acontecer, para fazer mover a fé daqueles que estão sucumbindo. A sua fé fortalecida colabora com quem está perdendo a fé. Você, jovem, que está aí na frente do seu ministério, né? Que é difícil. Às vezes as pessoas podem olhar, mas é tão jovem. Tem que haver mudança. E a mudança está na fé. A fé é que faz acontecer as coisas. Não é pela força, né? Mas pela fé em Cristo Jesus. Outro padrão que ele coloca para nós é a pureza, né? Ser o exemplo na pureza. E aqui algo interessante, muito importante para nós, para os jovens principalmente. Cuidado, irmãos. Cuidado
com a santidade do Senhor. Porque Ele fala para nós que nós devemos ser o quê? Santo, porque Ele é. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Carregar a bandeira do Evangelho para ser exemplo, nós temos que estar atento a isso. Como assim? Na palavra, no comportamento, no amor, na fé. Tudo isso envolve santidade. Tudo isso faz parte da santidade do crente. Se eu conheço a palavra, a forma como eu falo com meu irmão, a forma como eu expresso ao irmão, com paciência, que a minha palavra tem que ser branda, né? E está tudo dentro da santidade. Uma pessoa que é santificada, ela não tem dentro de si a raiva, ela não tem dentro de si o ódio, ela não tem o rancor, ela procura ser o quê? Amável, né? Obedecendo ao Evangelho do Senhor. Então, querido, nós temos que manter uma vida santa e livre de o quê? Da imoralidade. Temos que tomar cuidado com o que vemos na internet, tomar cuidado com o que assistimos nos filmes aí fora, né? Hoje pela manhã também eu fiz uma comparação com a Medusa da mitologia. Nós temos umas medusas em casa, nós temos uma televisão. Por que a medusa? Porque a medusa, quando alguém olhava para ela, virava o quê? Virava pedra. Então essas medusas que a gente tem hoje na nossa vida, televisão, WhatsApp, internet em si, aplicativos, TikTok, por aí vai. Cuidado com o que a gente está assistindo, porque isso vai afastando, vai tirando você da presença de Deus, vai te lapidando, mas de forma errada. Não está te lapidando, está te corroendo. Então toma cuidado, né? A santidade de Deus é algo muito importante. A gente só vai ser santo mesmo, eu creio, na volta de Jesus, cara. E eu falo isso de coração, porque é muito difícil viver neste mundo, né? Um mundo desregrado, um mundo em que a gente vê um homem no elevador, né? Machucando, ferindo, com 60 socos. Não sei se os irmãos viram isso, mas é um mundo que está querendo te transformar, sabe? Mexer no seu coração para que o que você está vendo de barbaridades se torne algo normal. E não é isso. O que o inimigo faz é maquiar para que você entre na normalidade, sendo conformado com o que está acontecendo. Antigamente você ouvia sobre divórcio, hoje não. Antigamente você ouvia sobre aborto, hoje não. Então o inimigo tenta mudar a sua mente nesse sentido, né? Para que as coisas que antigamente eram absurdas e ainda coisas que são imorais que ainda são, no ponto de vista cristão, coisas imorais em coisas normais. Portanto, querido, o que a gente tem visto e a gente tem ouvido, e aqui eu torno a falar, cuidado para que não venha sucumbir a sua fé. Nós sabemos que há muitas pessoas que se desviam do Evangelho. A gente vê, nós vemos isso, né? Nós ficamos sabendo, irmão, mas que pela misericórdia do Senhor, que o Senhor traga de volta, que muitas das vezes foi uma palavra mal falada, muitas das vezes foi um procedimento, um comportamento errado de um irmão, muitas das vezes faltou o amor para falar aquilo que ele precisava ouvir, né? E faltou também a fé, porque você com fé, você realiza grandes coisas em Cristo Jesus. É pela fé que somos salvos, é pela fé que caminhamos, é pela fé que exaltamos o nome do Senhor, e é pela fé que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Não é alguém qualquer, é a Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, a pureza, cuidado com o que você tem assistido,
para que o seu coração não torne pedra. Sabe? Que aí você dá valor a outras coisas. Como pode eu ser cristão, não estar na casa do Senhor? Coração de pedra é isso. O que é coração de pedra? A pessoa sentir, não ter prazer em estar na casa de Deus. Um coração de pedra é não querer ler mais a Bíblia. Um coração de pedra é não querer orar. Um coração de pedra é não querer estar em comunhão com os irmãos. E é isso que a mídia faz, é isso que Satanás quer, né? Mas para a honra e glória do Senhor, a sua igreja ficará de pé. Para a honra e glória do Senhor, nós lutamos, nós teremos batalhas, mas é o inimigo que cai. Para a honra e glória do Senhor em Cristo, é que pela fé eu continuo firme. É pela fé que mesmo caído, Ele vem me resgatar. É pela fé que eu continuo a caminhada em diversas situações da vida. É pela fé que eu creio que um dia ou amanhã será melhor do que hoje. É pela fé que mesmo que não aconteça nada, estarei feliz louvando ao meu Senhor. E é pela fé que nós vivemos desse jeito. Amém, queridos? Aqui ele falou de exemplos, né? Mas veja só no versículo 15. Perdão, no versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja, Paulo está falando persistir em leitura, mas não é somente ler, não, é em público. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Fale, leia em público. Insista nisso, persista nisso, é o que está falando. Exortar. Chame atenção para o Evangelho de Cristo. É esse o caminho, é essa a verdade. Jesus é o caminho e a verdade é insista, persista. Não só exortar, mas ensinar a palavra. De forma que a pessoa que ouve, ela vá se sentir bem a ponto de você, sendo exemplo, ele entenda o que você está falando através da palavra. Amém? Não despreze aí, querido, ele está falando de você mesmo, está falando de mim mesmo. Não desprezes o dom que há em ti. Você já parou para perceber que dom que você tem? Todos nós aqui temos dom. Alguns têm os dons para cantar, alguns têm dom para pregar, alguns têm dom para ser diácono, presbítero, outros têm dom para ser pastor. Qual é o seu dom? Você já procurou saber isso? Qual é o seu dom? Não despreze isso. Todos nós, dom para cantar? Amém. Dom para orar? Amém. Dom para usar o teclado da casa de Deus? Amém. Dom para ser líder? Amém. Glória a Deus por isso. Mas não despreza isso. Não haja de qualquer maneira. E aqui ele continua: o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, esse dom tem autoridade do Senhor através do profeta dele. Você, Juan, foi consagrado pelo profeta do Senhor. Amém? Você, Davi, foi consagrado pelo profeta da casa de Deus. Roberta, consagrada pela casa de Deus. Mateus, José Custódio e muitos aqui são consagrados a Deus pelas mãos do Senhor. E você não pode desprezar isso. E lá no versículo 15, Mateus, medita estas coisas, ocupa
ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Queridos, meditar, ou seja, nessas coisas, preste atenção, alimente-se disso, né? Medita estas coisas, deixe o seu tempo para isso, invista no seu tempo no Evangelho, na obra de Deus. Invista. Se você toca o instrumento, invista nisso. Se você é líder, invista nisso. Se você é um orador, invista nisso. Se você toca o violão, se você toca uma guitarra, se você está num grupo de louvor, se você está num grupo de oração, invista nesse ministério. Invista o tempo nisso. Ocupa a tua mente nisso. Faça as coisas para Deus bem feito. A gente faz tantas coisas bem feito lá fora, que muitas das vezes fazemos qualquer coisa para Deus. A gente estuda melhor, né? A gente, para ter um diploma, uma faculdade de engenharia, uma faculdade de medicina, nós temos tempo para isso. Mas para ser um bom obreiro, deixamos às vezes a desejar. Para ser às vezes um bom líder, nós deixamos a desejar em algumas coisas. Então façam as coisas, ocupa a sua mente para fazer bem feito para o Senhor. Porque somente pela graça somos salvos. E olha que graça maravilhosa é essa. Que a cada manhã a misericórdia do Senhor é renovada. Simplesmente o fato de Jesus ter nos feito filhos de Deus pela a cruz do Calvário. Então houve um preço muito caro. E qual o preço, né, dessa importância que eu dou na obra de Deus? Qual é o preço que você dá na obra de Deus? Qual o seu sacrifício por isso? Qual é o seu temor? Qual a sua dignidade em si depositada no seu caráter para que você possa dedicar o tempo precioso a Deus? Me faço entender, irmãos? Como é que está o tempo para Deus na sua vida? Você tem meditado? Você está se ocupando das obras, das coisas de Deus no seu coração? Foi falado hoje também na escola bíblica dominical, a questão do coração. O coração é terra de quem não conhece nada. Muitas das vezes aquilo que está no meu coração é que me faz ser diferente, tanto para o bem quanto para o mal. Muitas das vezes aquilo que eu ouço de forma errada pode prejudicar alguém, né, de acordo com o meu comportamento. Por quê? Porque eu levo isso para o meu coração, e muitas das vezes, na própria palavra fala, né, aonde está o seu coração? Fala ali. Ali estará o quê? O seu tesouro. Toma cuidado com o que está no meu coração, no seu coração, para que nós possamos meditar. Meu coração está cheio da vontade do Senhor. Nós cantamos aqui. A minha casa tem que estar cheia das coisas de Deus. A minha casa, o meu coração tem que estar voltado para meditar as coisas de Deus. A minha vontade tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso, Paulo escreve a Tiago no versículo 15: medita estas coisas, ocupa-te nelas. Para quê? Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aproveitamento aqui, queridos, é progresso. Há um crescimento na sua vida relacionado a tudo isso que foi falado aqui atrás, né? Seu exemplo na palavra, no trato, na caridade. Houve mudança. Você, quando aceitou a Cristo, foi mudado. Você foi transformado. E essa transformação na vida cotidiana tem que ser exemplo, não só para um, mas como para muitos que estão ao seu redor. Então tem que haver em você progresso. O progresso que eu falo é espiritual.
Não estou falando de financeiro, não é isso, é espiritual, para que seja manifesta a todos, ou seja, todos as pessoas que te veem vão reconhecer isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, via a condição de Timóteo, as fraquezas de Timóteo, sabia das dificuldades de Timóteo, por isso que ele escreveu essa carta. Logo lá no começo ele fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Paulo já estava advertindo Timóteo do que seria o seu ministério, no sentido de que, olha, seja firme. Como nós passamos diversidades na vida, como você enfrenta as dificuldades na vida, cuidado, existem essas diferenças, né? Uns passam coisas boas, outros passam coisas ruins na vida, mas quando nós crentes passamos a dificuldade, Paulo está falando, a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, a nossa esperança está em Cristo Jesus, essa esperança. E aqui ele continua, e aqui no versículo de 16, eu já estou terminando, tem cuidado de ti mesmo, cuida de você. Como é que você vai cuidar de alguém doente? Como é que você vai ter a condição de cuidar de um irmão seu espiritualmente doente, se você não está se cuidando? Como é que nós podemos cuidar de alguém se não temos condição? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, para você cuidar disso tudo, você tem que ter saúde. Você está cuidando da sua saúde? Tem cuidado da sua saúde? Não é só fisicamente, não. Também espiritual. Nós temos que estar constantemente cuidando da nossa saúde. Fisicamente, mas principalmente espiritualmente. E ele vai mais adiante e fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não foge disso não, querida. Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Nós não temos condição de ir a lugar nenhum sem Ele. Nosso propósito de vida aqui é a cruz do Senhor Jesus, que através dela fomos salvos. Ele nos resgatou, e todos, aquele que nos ouve, tem que saber disso. Foi um preço caro que Ele pagou por mim, foi um preço caro que Ele pagou por você. E quem nos ouve tem que saber sobre isso. Doutrina, que doutrina? Cristo Jesus. Palavra de Deus, essa doutrina para o crente, não foge disso. Outra coisa que nós pregamos, diferente disso, não é o Evangelho de Cristo. A palavra está aí, e eu vou repetir, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo falando para Timóteo, até que venha. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina. E aqui ele termina. Persevera nestas coisas. Seja firme nessas coisas. Seja fiel nessas coisas. Seja valente, firme, perseverar. Perseverar é continuar com firmeza nessas coisas. Porque fazendo isto, você será salvo, e aqueles que te ouvem, ou seja, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Eu vou repetir o 16.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu estou terminando, querido. Nós não somos chamados para ser acusador ou ser melhor do que alguém neste mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Como que você vai fazer isso acontecer? E aí eu pergunto, como que a gente pode fazer isso acontecer? De que forma eu posso fazer a diferença? De que forma que a palavra do Senhor possa ser divulgada? Nós não podemos ficar sentados na mesa com os escarnecedores. Nós não temos tempo para isso. Pode ter certeza, o dia que o Senhor Jesus voltar, Ele vai perguntar para mim e para você, e aí? O que você fez com o que você aprendeu? O que você fez com o dom que eu te dei? Para pensar. Nós não podemos fazer ou falar qualquer coisa. Não, querido. Nós temos que ser sal e luz para este mundo. Você tem que ser sal e luz para este mundo. Sal, temperança, né? A verdade do Evangelho com temperança ao povo. E a luz que brilha, a luz de Jesus que brilha este mundo. Isso é modelo. Isso é exemplo. Ou seja, seja modelo, seja exemplo no seu comportamento, né? Não são anos de vida, não são anos de vida, embora esses anos ajudem, mas sim o comprometimento naquilo que você, crente, crê. Vou repetir. Seja modelo no seu comportamento. Não são os anos de vida, embora ajude, mas sim o comprometimento naquilo que você, crente, crê. Amém, irmãos? Então, querido, com a igreja de Jesus, com a comunhão, junto com os irmãos, né, a obra, o ID, isso é crer no Senhor, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Nós cristãos é isso, né? Crer que o Evangelho de Jesus, ele muda, ele transforma. Tem muito maduro que é verde, já ouviu falar isso? Tem muito maduro que é verde, tem muito verde que é maduro. Ou seja, tem gente novo, né? Gente novinha que é verde, mas tem maduro, mas é maduro na experiência com Deus. Tem gente nova que é verde, mas é maduro com a experiência em Deus. Mas também tem gente madura na idade, né? Na idade, mas ainda é verde. Me faço entender? Tem gente que é novo de idade e tem uma experiência muito grande com o Senhor, tem um temor com o Senhor, respeita o Senhor, pensa N vezes para fazer algo para que venha prejudicar ou entristecer o Espírito Santo. Mas também, queridos, tem gente já madura que muitas das vezes está envergonhando o Evangelho de Deus. Infelizmente é verdade. Ninguém precisa te desprezar por causa da sua idade. Coloque isso na sua mente. Ninguém tem o direito de desprezar por causa da sua idade. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para melhorar, há tempo para edificar, há tempo para tudo. De repente, querido, algo no nosso comportamento, naquilo que eu falo, naquilo que eu apresento, na forma em que eu vou me expressar, tenha que ser mudado na minha vida, para que almas ou pessoas sejam alcançadas. A gente tem que parar pensando, o que eu tenho feito para fazer a diferença? O que eu tenho que mudar, Senhor,
para mudar isso? É o meu jeito de falar? É o meu comprometimento na obra? É participar mais? É estar mais atento? Estar vigilante? Né? Ser fiel? Ter mais amor? Aonde eu estou errando? É isso que faz a diferença. É saber entender que algo precisa ser mudado na minha vida. Para que tudo aconteça de acordo com a vontade do Senhor, tem que haver uma disponibilidade na forma de agir, no meu agir. Para que eu possa receber o Evangelho do Senhor, é preciso que eu aceite que só Jesus salva. E é em nome dele, falando, né? Usando da palavra, é que eu reconheço ele como meu senhorio. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque nós oramos em nome. É assim, irmãos. Então, não deixe ninguém pisar em você. E aqui eu vou estender isso, não é só para o jovem não. Aqui eu estendo a toda a igreja. Não permita que alguém lá fora venha desprezá-lo, porque você é um cristão. Haja com naturalidade, mas seja afinco na palavra. Não precisa agredir. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Não precisa falar bravo, gritar, espernejar. Deixa Deus trabalhar. Hoje eu sou humilhado, mas amanhã em Cristo Jesus eu serei exaltado. Talvez, irmão, o que eu falo, a maneira como me comporto, né, possa, não sei, ser diferente para as pessoas. Eu não sei como é que eu sou em si, né? Só quem me conhece mesmo é Deus e Márcia. Mas a gente tenta fazer sempre o melhor. A gente procura fazer sempre o melhor. É essa a vida do crente. Faça o melhor para Deus. Não desista. Seja firme. Como Paulo falava para Timóteo. E às vezes é necessário até tomar vinho, porque Timóteo tinha problemas às vezes. Suas enfermidades. E Timóteo falou para ele. Paulo falou para ele. Você precisa tomar vinho, Timóteo. Então a necessidade, o nosso vinho está na Santa Ceia, quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, aonde a nossa alma, nosso interior nos faz lembrar, né, para que nós possamos ser santo, santo, santo. Amém? O que eu não falei, que o Espírito Santo, né, venha falar ao teu coração, mas não desista disso. Seja firme, seja fiel na maneira de falar, na maneira de se comportar, lembrando que o seu comportamento, as suas atitudes de crente, ela tem que estar alicerçada na verdade, na vida que é Jesus, na palavra do Senhor. Amém?